Bom, então a gente vai resolver esse sistema que é o pêndulo preso a um carrinho. Esse carrinho ele é governado por uma função f de t, né? Essa função f de t ela determina a posição do carro, certo? E ela influencia diretamente onde nas coordenadas, né? X e y desse pêndulo. Escolhendo aí um sistema de coordenadas, então a gente tem aqui a direção horizontal, x, a direção vertical, y. Eu tenho um ângulo θ, certo? A gente vai escrever então em termos desse ângulo θ. Na verdade, a coordenada y aqui, ó, ela vai depender da coordenada x através desse ângulo θ, né? Então, primeiro que a gente pode escrever é o seguinte: existe um vínculo, né? E o vínculo é justamente que o pêndulo é fixo. Pêndulo fixo não, ele tem comprimento, né? Comprimento fixo. Então, eu posso escrever que a posição x menos f de t, ou seja, essa é a coordenada x, né? Onde esse cara está num certo instante de tempo. Lembrando que a posição do carrinho é determinada por f de t, que é dado. Então, a posição do pêndulo na direção horizontal mais y ao quadrado igual a L ao quadrado. Então, se a gente olhar esse triângulo retângulo, né, essa coordenada ao quadrado mais essa coordenada ao quadrado tem que me dar o comprimento do fio aqui. E aí, a gente pode reescrever esse vínculo de uma forma um pouco mais direta, que é o seguinte: x menos f de t ao quadrado mais y ao quadrado menos L ao quadrado igual a zero. Então, esse aqui vai ser a equação de vínculo que a gente vai usar, certo? Além disso, o que a gente tem é o seguinte, que eu posso escrever o y, tá? Então, vou fazer o y como sendo uma função de x e de θ, né? Por quê? Porque eu consigo aí trabalhar nessa outra representação. Então, esse y, isso é tranquilo, né? Porque o y, facilmente a gente observa que ele vai ser escrito, desculpa, né? O y como função de x de θ, não. Vou ter o y como sendo uma função de θ e o x como sendo uma função de θ. Porque eu vou escrever em termos dessa variável θ, isso facilita a minha vida, né? Então, eu posso escrever que x menos f de t, que é justamente esse tamanho aqui, ó, ele é igual a L seno de θ, tá? Da trigonometria desse triângulo. Enquanto que y pode ser escrito como L cosseno de θ, certo? Agora, qual que é a força que está atuando, né? A única força aplicada que está atuando, porque a força que o carro faz sobre a massa através desse eixo fixo que está aqui, ele é uma força de vínculo. Então, no princípio de D'Alembert, a gente não precisa levar isso em consideração. A única força que eu tenho nesse sistema aplicada é o peso, tá? Então, tem aqui mg, certo? Que em módulo, né, mg, posso até colocar que essa força aplicada vai ser menos, na verdade, como eu orientei para baixo aqui, eu tenho essa força aplicada como sendo mgj aqui, tá? Se essa é a minha coordenada. Bom, quem que é o deslocamento virtual? Ou seja, uma configuração que é possível que esse pêndulo atinja, né? Então, eu vou definir um vetor, né, a partir dessas duas coordenadas aqui, né? Lógico, a gente sempre pode definir um vetor R como sendo função do x,
né? Ou seja, da posição onde esse cara está, na direção I aqui, mais um Y na direção J, certo? Então, um deslocamento virtual possível é uma variação nesse vetor posição, né? Na verdade, um delta R. Eu tenho um delta R, tá? Esse delta R, ele vai depender de um delta X na direção I, mais de um delta Y na direção J. Lembrando que esse é um movimento puramente bidimensional. Agora, quem que é o deslocamento virtual? O deslocamento virtual, ele não depende do tempo, tá? Não depende de t. Então, a gente precisa ignorar essa função f, certo? Porque é só um deslocamento possível para a coordenada x. Então, esse Δx aqui, ele vai ser simplesmente quem pode variar, que é o ângulo, né? Então, esse vai ser L cosseno de θ, porque tá vendo que o x depende tanto de f de t quanto de L seno de θ. A derivada, a variação do ângulo é dada pelo cosseno. Então, isso aqui vai ser, ou até para deixar mais claro, isso aqui Δx, ó, vai ser um del x do próprio x, o quanto esse cara varia no tempo. E aí ele varia em termos da coordenada θ. Então isso aqui vai ser L cosseno de θ delta θ, certo? Então o delta θ aqui, se eu escrever mais bonitinho um pouquinho, o delta θ aqui vai me dar um deslocamento virtual. Da mesma forma, o delta y, ele vai ser, como ele depende ali do cosseno, então tem menos L seno de θ delta θ. Então suponha que haja uma pequena variação num dθ aqui nesse movimento. Então, essa pequena variação no dθ vai levar uma variação a ΔX e ΔY, tá? Lembrando, não depende do tempo. Agora, eu vou ter também que levar em consideração quem que é o deslocamento real. Então, o deslocamento real, que vai ser então um dr. Aí sim, esse aqui eu preciso levar em consideração a variação do vetor. Então, eu tenho aqui, ó, dx, e aí, desculpa, essa é uma variação da posição da coordenada x e uma variação da coordenada y, tá? Subindo um pouquinho aqui. Agora, quem que é dx? Né? Então, colocando aqui. O dx, ele vai ser dado por L cosseno de θ, então quanto que o x varia se o θ variar. Então, é L cosseno de θ dθ. E mais a variação do f, mas o f pode variar no tempo. Então, eu tenho um f ponto de t dt, certo? Então, se o f variar, eu tenho uma variação. Se o θ variar, eu tenho uma variação. Note que essa é uma variação real. E o dy, então, vai ser, seguindo a mesma lógica, menos L seno de θ dθ. Note que ele não varia no tempo, né? Então, isso é uma diferencial exata aí. Beleza? Então, agora que a gente tem tudo, né, todos os ingredientes, a gente pode partir para o chamado princípio de D'Alembert. Tá? No princípio de D'Alembert, lembrando, né, a gente tem que a soma de todas as forças, né, então isso está associado ao trabalho virtual, então eu tenho lá PI ponto menos FI aplicado, certo? Escalar, o deslocamento virtual tem que ser igual a zero, ou seja, o trabalho virtual tem que ser igual a zero.
Lembrando que eu tenho só uma partícula nesse sistema, então basta eu olhar para as coordenadas dessa partícula. Então isso aqui vai ser mg mgj, certo? Foi que a gente colocou ali. Esse é o... desculpa, eu coloquei PI ponto, né? Só colocando aqui na frente, ó, quem que é PI ponto? PI vai ser M xi ponto mais y ponto, né? Ou seja, as derivadas, massa vezes velocidades, tá? Então, esse cara aqui, né, só tem uma partícula, então isso aqui vai ser m x ponto mais m y ponto, de tal forma que o p i ponto, ou p ponto, né, vai ser m x dois pontos mais m y dois pontos, tá? Então, se a gente volta para cá, né, usando isso que está aqui, a gente tem m x dois pontos mais y dois pontos, que é esse termo que está aqui, menos mgj, certo? Que é a força aplicada, escalar, ΔR igual a zero, tá? Bom, quem que é y ponto? Então, continuando nesse canto aqui, eu tenho que o y ponto, né, só voltando assim um pouquinho, para a gente resgatar, lembrando aqui, ó, y é L cosseno de θ. Opa, L cosseno de θ. Então, o y ponto, ele vai ser menos L seno de θ, θ ponto, e já o x ponto, ele vai ser L cosseno de θ, θ ponto, lembrando que ele era L seno de θ, né? Só que ele depende do tempo também. Então, eu tenho mais um f ponto, certo? E quem que é o y2 pontos que eu preciso ali? Então, é a derivada segunda. Isso aqui dá menos L cosseno de θ, θ dois pontos, tá? Opa, desculpa. Regra da cadeia, né? Então, eu tenho lá, vou começar de novo, colocar esse L em evidência. Então, tem a primeira derivada do seno aqui. Então, a derivada do seno é cosseno. Então, tem cosseno de θ vezes a variação do ângulo. Como já tem um θ ponto ali, vira um θ ponto ao quadrado. E aí sim, agora, mais, né? Eu já tirei aquele sinal que está ali, mais o seno de θ, θ dois pontos, tá? E agora o x, eu vou trazer ele um pouquinho para cá, porque ele vai ficar meio grande, né? Então, o x dois pontos, a mesma coisa. Ele vai ser L, que multiplica aí, menos seno de θ, θ ponto ao quadrado, mais cosseno de θ, θ dois pontos, certo? E mais f dois pontos, porque essa função depende do tempo, tá? Então, a gente vai usar tudo isso agora nas nossas contas. Para tentar organizar um pouco, eu vou mudar de cor aqui. Então, reescrevendo isso tudo, a gente chega que m, aqui ó, x dois pontos mais y dois pontos. O x dois pontos vai ser menos L seno de θ, θ ponto ao quadrado, mais L cosseno de θ, θ dois pontos, mais f dois pontos, agora mais o y dois pontos. O y dois pontos eu tenho aqui um menos L cosseno de θ,
θ ponto ao quadrado menos L seno de θ, θ dois pontos, certo? Isso, bagunçado, né? Menos mg j escalar ΔR igual a zero, tá? Bom, dentro dessa bagunça toda, eu posso juntar os termos que estão aqui, né? Então, só identificando, a gente tem, deixa eu ver aqui, L cosseno de θ, L seno de θ, então vou colocar, por exemplo, θ ponto ao quadrado, né? Então, isso aqui dá menos ml, pegando esse termo que está aqui, ó, por exemplo. Tá? Então, m menos ml seno, seno de θ, certo? E aí eu tenho outro termo que depende de θ dois pontos que está aqui, mais ml cosseno de θ, θ dois pontos, certo? E aí eu tenho aqui mais um mf dois pontos e os termos que dependem de θ ponto ao quadrado, né? Tem aqui, vou pôr esse menos em evidência, então ml em evidência. Eu tenho seno de θ mais cosseno de θ, θ ponto ao quadrado, certo? Então esse termão bonito que está aí, e aí menos mg j escalar ΔR igual a zero, tá? Agora, na hora que a gente faz isso, a gente pode voltar em quem é esse ΔR, que é esse cara que aparece aqui em cima, tá vendo? Tá vendo? Ele tem uma componente que depende de I e de J, e fazer todos esses produtos escalares. Para adiantar a nossa vida, eu vou colocar aqui que se eu voltar a equação, né, 3 pontinhos, aí fica a álgebra para vocês fazerem, é só substituir, fazer o produto escalar, tá? Eu tenho que θ dois pontos mais g sobre L seno de θ igual a menos f dois pontos sobre L cosseno de θ. Então, essa é a equação do movimento desse sistema. Então, é interessante que se o f for zero, ele for nulo, eu retomo o pêndulo que a gente estava acostumado, que é essa primeira parte da equação igual a zero. Tá? Então, esse é mais um exemplo da utilização do princípio de D'Alembert. E aí a gente volta com outro exemplo, então.